Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Então, vamos falar da arquitetura 3 esquemas, né? Então já deixei um desenho aqui mais ou menos organizado, né? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um espaço aqui. Eita, cortei, degolei o boneco, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Vou apagar essa linha aqui, faço ela de novo. E vamos falar da arquitetura. Arquitetura 3 esquemas. Também chamada arquitetura ANSYS Spark, né? Qual a ideia da arquitetura 3 esquemas, arquiteturas ANSYS Spark? É mudar as visões. Então, sempre que falar arquitetura, a gente vai lembrar de visões, né? Visões. Como eu vou ver os dados? Onde os dados estão? Como aquele dado está sendo visto naquele momento? É isso que a gente tem que analisar. Beleza? Então, vimos que os dados eles estão aqui embaixo, né? Longe do usuário. O usuário não pode encostar nos dados, porque senão dá BO. Não vai dar certo se o usuário encostar nos dados. O usuário está bem longe. E quem gerencia isso? O SGBD. Tá bom? Eu tenho... as visões, elas são 3, né? Existem 3 níveis de visão. Vou jogar aqui para o canto. Então, as visões, elas são divididas em nível. Vamos lá. Visão em nível. Em nível. Primeira visão é a visão externa, né? O nível externo. Também chamado nível do usuário. É o nível que o usuário vê. Esse nível aqui, ele está preocupado como o usuário vê os dados. Vê os dados. Como o usuário vê os dados? Os dados estão sendo vistos como? Normalmente, o usuário vê o dado com uma planilha, né? Aqueles dados todos estruturados, organizados. Então, normalmente, o usuário ele vê desta forma. Tá bom? Então, o nível externo é como o usuário vê os dados. Eu tenho outro nível aqui. Vou baixar aqui mais um pouquinho para ficar organizado e a gente não ficar numa bagunça, né? Já basta a letra do professor. Outro nível aqui, que é intermediário, é chamado de nível lógico. A banca também, alguns autores, né, também chamam isso aqui de nível conceitual. Então, cuidado, nível lógico ou nível conceitual. Nível lógico ou nível conceitual. Por quê? A gente vai estudar um modelo de banco de dados chamado modelo lógico e chamado modelo conceitual. Nada tem a ver com isso aqui. Essa foi falta de criatividade mesmo dos doutrinadores de chamar uma coisa parecida. E a banca adora confundir uma coisa com a outra. Beleza? Adora confundir uma coisa com a outra. Aqui eu estou falando de nível. O nível das visões do SGBD. Arquitetura. O que é arquitetura? Como eu vou construir? Você chama um arquiteto para fazer a planta da sua casa, porque ele vai dizer como o engenheiro tem que construir. Então, arquitetura é como eu vou construir. O nível externo já vimos que é como o usuário vê os dados. Mas vamos lá. Vamos supor que esses dois usuários aqui, ó, sejam do setor de vendas. Eles sejam do setor de vendas. A caneta hoje não está de boa, né? Setor de vendas. Beleza? Eles sejam do setor de vendas. Concordam comigo que os dois têm que ver a mesma coisa? Quantos produtos eu tenho, quanto custa, tempo de entrega, quantas vezes eu posso parcelar? Então eles têm que ver os dados nesse cenário aqui. Vamos supor que esses dois aqui, ó, sejam o do financeiro. Vou colocar aqui da entrega, né? Estoque, entrega. Só da entrega. Não, vamos colocar financeiro. Pessoal financeiro. Eu tenho do lado o pessoal de venda e do outro o pessoal financeiro. Concorda que o pessoal do financeiro tem que ter acesso a alguns dados que o pessoal de vendas não tem que ter? Por exemplo, quanto a empresa tem para comprar mais novos equipamentos, novos produtos. Lançou o iPhone 12, cada um custa 16 mil reais. Eu quero comprar 100. Tem dinheiro? O vendedor precisa saber disso? Não. O vendedor não precisa saber disso. Então, as informações elas têm que ser agrupadas por setor. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o xerifão, o dono da empresa aqui, ó, o dono da empresa. O dono da empresa ele tem acesso a tudo. E aí, o nível lógico ele faz justamente isso. Ele divide as visões. Opa, aqui eu estou agrupando os dados e as relações para o pessoal de vendas.
Aqui eu estou agrupando os dados e as relações para o pessoal de RH. E o gerentão tem acesso a todas as informações. Então aqui eu estou controlando quem acessa o quê. Porque o usuário ele não precisa ter acesso a tudo não, só o que é pertinente para ele. Então o nível lógico ele faz justamente isso. Ele agrupa por setores. Ele se preocupa com quais dados serão armazenados, quais dados é importante para aquele setor e como eles se relacionam. Então, o nível externo, né, o nível mais alto que tem, é isso que você tem que ter em mente. O nível mais alto, o nível externo, o nível de usuário, chamado nível de visão também, ele se preocupa como os dados serão vistos pelo usuário. O nível lógico, ele se preocupa quais dados e relações. Então vamos lá. O nível lógico, ele se preocupa, vamos canetinha, quais dados, quais dados barra relações. O que é uma relação, professor? Como os dados vão se relacionar? Ah, chegou lá o cliente Alberto. Cliente Alberto e eu tenho do outro lado o produto geladeira. Alberto comprou uma geladeira. Opa, esses clientes, esses dados estão se relacionando. Então é isso que ele se preocupa. O nível lógico se preocupa com isso aí, tá? Então nível lógico se preocupa com essa parte aí. Nível conceitual, o nível lógico, ele é chamado aí, tá? Nível lógico de abstração, nível conceitual de abstração. E eu tenho a parte mais baixa do banco de dados, que é justamente o modelo físico, não é modelo não, já ia confundir, ó. É o nível físico. O nível físico, ele se preocupa como os dados serão armazenados. Como os dados serão armazenados. É o nível mais baixo de abstração. Aqui ó, eu tenho menor nível de abstração. Aqui, ó, quanto mais baixo na pirâmide, eu tenho menor nível de abstração. Quanto mais baixo na pirâmide, né? Menor o nível de abstração. E quanto mais alto na pirâmide, maior o nível de abstração. O que é abstração, professor? A gente vai ver na próxima aula. Nesse momento, eu quero que você entenda as múltiplas visões que temos sobre os dados. Os dados, eles têm múltiplas visões. Esse nível mais baixo, ele é chamado de nível físico, nível de armazenamento, nível interno, são vários sinônimos para ele. Ele se preocupa como os dados serão armazenados. Normalmente, as questões que cobram isso aqui, eles invertem uma coisa com a outra ou misturam esse conceito com um modelo conceitual. Cuidado! Aqui estamos falando de esquema, de visões do usuário, como os dados estão sendo estão lá num sistema de banco de dados. Aqui eu estou falando de sistema de banco de dados. Quando a gente falar lá do modelo, é a modelagem, é como eu vou criar meu banco de dados. São duas coisas diferentes, beleza? Então finalizamos aqui mais uma aula. Tenha cuidado nisso aqui, nível de visão, nível externo, mais alto nível de abstração, como o dado o usuário vai ver. Ele vai ver por planilha? Ele vai ver através de entidades? Não sei. Beleza? Vai ver através de objetos? Não sei. Como os dados estão agrupados? RH aqui, financeiro aqui, entrega aqui, gerente vê tudo, beleza? E como os dados estão armazenados, nível físico, mais baixo nível de abstração. Fica ligado nisso, a banca ama cobrar isso aí e inverter um conceito com o outro, tá bom? Então não para, já continua. Aquele abraço.